Nós vamos continuar falando agora sobre o capítulo 18 do livro Apocalipse de João. No capítulo 17, a gente estava vendo sobre a questão da grande prostituta e do momento em que todas as ilusões terrenas e todas as paixões mundanas começam a desabar. E aí surge a visão por parte do João, a narrativa da visão, sobre a queda da Babilônia. Então diz assim, no capítulo 18, e clamou, referindo-se a um anjo que ele havia visto, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Essa narrativa, que vem cheia de alegorias, obviamente, ela nos mostra a queda da cidade Babilônia. A Babilônia bíblica, ela é uma referência, um símbolo à degradação moral, ao materialismo e à idolatria. Ela é símbolo de tudo isso. Então, quando João se refere à Babilônia, ele quer se referir à queda de toda essa questão, a questão da idolatria, ou seja, do distanciamento do ser humano, do espírito humano com Deus, a questão do materialismo e a questão também dessa degradação moral, né, dessa não evolução moral tão necessária à humanidade. Então, quando ele fala dessa queda, num sentido pontual, naquele sentido coletivo, pontualmente falando, nós fazemos a relação, né, nós podemos fazer essa relação sobre a queda dessa queda da Babilônia, sobre a queda da religião distanciada de Deus, de toda religião distanciada de Deus, porque é um processo, né? É um período, é uma evolução. Então, nós não estamos falando somente da religião católica ou da outra religião, não, nós estamos falando quando ele determina essa queda como uma visão, ele está falando sobre a queda da religião distanciada, toda aquela que não conecta o ser humano com Deus. Também ele fala nesse momento em que ele tem essa visão que há a vitória sobre o materialismo. Então, que os seres começam a despertar para a vida espiritual. Então, há um despertamento, uma renovação dessa aliança do Espírito com Deus. Então, nesse sentido coletivo, mais pontual, a gente percebe no decorrer da história realmente um momento em que o homem, já tendo passado pelas religiões opressoras, por todas as lutas e fardos que a religião lhe impôs, e já tendo passado pelo período de só tentar se guiar pela razão, pela ciência, pelo raciocínio lógico, então ele começa a se voltar, a despertar a sua consciência para a necessidade dos valores espirituais e morais do Cristo em sua vida. Então há esse despertamento, há essa renovação e essa busca verdadeira, íntima, nessa aliança com Deus, com a espiritualidade maior, que é esse processo pelo qual nós já passamos desde o século XIX, final do século XVIII e do século XIX, século XX, em que há, né, essa transição toda, esse período todo, em que a gente vê que o ser humano ele passa por essas diversas fases e ele começa a se voltar, então, finalmente agora, numa busca mais espiritual. Então, essa é a grande queda da Babilônia, quando realmente nós conseguimos romper com esse materialismo, romper com esse distanciamento dos valores morais do Cristo, romper com toda essa idolatria que existe ainda, essa degradação moral que ainda existe, quando nós conseguirmos, o período em que nós conseguirmos verdadeiramente superar tudo isso com a nossa evolução, é o período representado pela queda da Babilônia. Num sentido cósmico, nós podemos pegar nessa frase
a questão da queda da Babilônia como sendo uma queda espiritual, não de involução, mas queda espiritual no sentido assim, que a gente já comentou várias vezes, em que os espíritos que realmente não condizem mais com os planos futuros do nosso mundo, aquilo que está por vir, aquilo que já há uma boa gama de espíritos, tanto no mundo físico, encarnados como desencarnados, preparados e desejosos disso. Então esses espíritos que não mais condizem com essa vibração, com esses desejos, com essa realidade nova, serão remanejados. Então, é um período realmente de renovação e de regeneração da humanidade, esse período da queda da Babilônia. Até aqui foi, é a hora do basta, né? Quando é determinado pelo mundo espiritual superior que não é mais para continuar como estava sendo, então são tomadas as medidas para as quais já foi dado tempo para que todos se adaptassem, todos buscassem, todos superassem. E no sentido íntimo, também essa queda da Babilônia refere-se à nossa Babilônia íntima, individual. Então é uma simbologia da vitória de cada um sobre seus próprios vícios e defeitos, que é uma busca que nós temos que ter constantemente. Então nós vemos aí tanto aqueles aspectos que nós falamos, né? O cósmico, o coletivo e o individual. Mas a queda da Babilônia, ela fala sobre o tempo de limpeza vibratória da Terra. É esse momento de limpeza vibratória. Para isso, há o expurgo, ou seja, o remanejamento desses espíritos que são renitentes no mal, que não desejam, não estão preparados, não têm maturidade suficiente para perceberem que estão sendo rebeldes a tudo aquilo que lhes traria o bem e a felicidade, ou que fogem de ter que de ter que assumir as consequências de tudo aquilo que já semearam. Então, esses sendo expurgados, sendo remanejados, indo ao local que esteja de acordo com as suas condições morais para continuarem a sua trajetória, né? Fazendo essa separação nesse momento, a Terra entra em condições favoráveis para a continuação no período de regeneração. E aí, para que isso aconteça, a destituição dos poderes da Terra. O que é a destituição dos poderes da Terra? Esses espíritos não mais terão o domínio sobre as nações, sobre as religiões, sobre os seres individualmente, a não ser com aqueles que estão na sintonia vibratória e que também já perseverantes no mal, perseverantes no erro, vão sendo levados, encaminhados naquele projeto de serem conduzidos e auxiliados em outros mundos. E é claro que a gente vê dentro do texto de João as condições desfavoráveis desse degredo. Por quê? O degredo, esse remanejamento, esse exílio espiritual que esses espíritos irão ter a partir desse momento em que eles já estão sendo levados, muitos já foram levados, isso não é um processo que está por começar, é um processo que já vem nessas últimas gerações acontecendo. Tá? E a gente encontra essa realidade nas tarefas espirituais das quais a gente participa, em que muitos desses espíritos eles realmente não querem, não aceitam e são recolhidos e levados, porque não querem e não aceitam a mudança, o acolhimento, a renovação. Então eles acabam já sendo conduzidos. E é lógico que para eles é como se fosse o paraíso perdido. Sabem a alegoria da Bíblia, da Gênesis, do paraíso perdido, Jardim do Éden, de onde Adão e Eva são expulsos, que é toda uma simbologia, toda uma alegoria também para explicar esse período de renovação dos globos, esse período de transição planetária que já aconteceu, que refere-se a outros sistemas em que esses espíritos também foram degradados e que agora, degradados, falando certo, e que agora está acontecendo aqui na Terra. É um período. Então, agora somos nós
que, ao não acompanharmos o planeta Terra em sua evolução, estamos sendo degradados. Então, João conta sobre essas condições desfavoráveis, colocando que é essa sensação, né, de tudo perdido. Então, ele diz assim: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Por quê? Porque nesses novos locais eles terão que recomeçar toda a questão tecnológica, científica, do conhecimento, toda o crescimento, do desenvolvimento da matéria, da vida, né, dos corpos, tudo isso vai ser um recomeço. Então, o que nós temos aqui é o verdadeiro paraíso para aqueles espíritos que terão que, a partir de agora, recomeçar. Depois, entrando no capítulo 19, nós vamos ver a chegada do cavaleiro, a vinda novamente, porque o Cavaleiro Branco ele já apareceu lá atrás, mas ele aparece novamente, e ele traz a justiça. Então, o que nos diz o texto? Ele diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos entender o que significa isso? A besta e o falso profeta, nós já sabemos que significam, né, todas as ligações humanas do espírito humano com aquilo que não é bom. Com o falso profeta representa a parte negativa espiritual da ação dos espíritos inferiores sobre a atmosfera dos espíritos encarnados. Então, trazendo a enganação, trazendo o assédio e as obsessões e o direcionamento pela condição mental e vibratória daqueles que estão nela, né, nessa condição vibratória e mental, para seguirem caminhos errôneos. E a besta é referente ao materialismo, à religião materialista também, à política mal usada, né? A corrupção, a todos esses valores mundanos errados que são distorcidos. Então, representa essas duas coisas. E, aliás, todas essas coisas. E então a besta e o falso profeta, a besta representa os encarnados, né, dentro dessa situação, e o falso profeta representa os desencarnados em condição de inferioridade moral. Eles são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esse lago de fogo que arde com enxofre são esses novos mundos onde eles terão que arduamente refazer as suas caminhadas, né? E esse lançados vivos significa que a morte é apenas física e que eles vão ser transladados, vão ser levados espiritualmente a habitarem esses novos mundos, depois encarnando de acordo com a necessidade. Nós também vemos que os mortos são mortos pela espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco, ou seja, do Cavaleiro Branco. Que espada era essa? A gente já viu isso lá no comecinho também. A espada refere-se ao Evangelho de Jesus e às verdades espirituais. Então, o Cavaleiro Branco, ele é o Evangelho, né? A gente pode mentalizar como uma figura Jesus, mas ele é a representação do Evangelho, das verdades espirituais contidas no Evangelho. E essas verdades, elas tornaram mortos todos aqueles que acompanhavam, que seguiam a besta e seguiam o falso profeta. O que significa tornar mortos? Quem eram esses mortos? Após todo esse período, né, esse processo de remanejamento,
tudo aquilo de negativo que estava dentro de cada um e nesse processo evolutivo foi sendo modificado e desmoronou. Todas as ilusões do mundo, todos os valores negativos vão desmoronando e aí eles se tornam mortos. O evangelho é o símbolo da vitória do evangelho sobre todos os desvalores humanos. É isso que significa, né? Então, desmoronam-se todas as ilusões do mundo, e aí aqueles que cultivaram e semearam essas ilusões sofrem as consequências morais nesse degredo, e aqueles que batalharam pela reforma íntima veem esses mortos de uma outra forma. São seus defeitos e vícios que estão mortos, que saíram de si. E eles conseguiram se renovar. Aí nós temos ainda a parte que fala as aves fartas das carnes, né? As aves que se fartaram das carnes dos mortos que haviam sido que foram mortos por causa da espada. Então significa a aniquilação das paixões inferiores e dos valores negativos, ou seja, não resta mais nada. Aqueles que foram remanejados levam consigo o que semearam e as consequências daquilo que semearam. E aqueles que permaneceram, batalharam, lutaram e conseguiram superar todas essas paixões inferiores e valores negativos, já não trazem em si mais esses mesmos defeitos. Então, já não resta mais nada, já é o momento propício para a evolução, para o caminho da regeneração. Né? Aí surge o capítulo 20 que nos fala sobre o livro da vida. E aí o livro da vida é aquele livro onde estão escritos os nomes daqueles que foram fiéis ao Cordeiro desde o começo. Então, logo no comecinho do capítulo 20, a gente vê na narrativa de João que ele retoma, ele revê todo esse panorama do processo de transição planetária. Então, ele reconta, de uma certa maneira, a vinda de Jesus até o momento desse julgamento final, como é colocado no texto. Então, ele fala novamente de toda essa, de maneira curta, né, bem resumida, mas ele fala de todo esse processo que a gente trabalhou até agora dentro dos capítulos. E aí, após isso, ele diz assim: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que significa esse termo degolados? Os degolados são aqueles que foram mártires, foram seguidores de Jesus, e não só os seguidores de Jesus no momento da vinda de Jesus à Terra, mas os seguidores de Jesus no sentido de verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas, falando agora da nossa época, né? Que realmente são homens de boa vontade, tanto espíritos encarnados quanto desencarnados, e que serviram, e que servem, que se dedicaram, que aprenderam, que foram se reformando e que desejam muito estar na seara de Jesus. Então, esses são os degolados, aqueles que servem na seara de Jesus, que têm boa vontade e que participaram da semeadura e do desenvolvimento do Evangelho na Terra. Então, esses que, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das dores, não se deixaram levar pelo mundo, no sentido da besta, no sentido da idolatria, do materialismo, da revolta, da ganância, do orgulho, da vaidade, dos crimes e assim por diante. Eles são aqueles que sempre estiveram ao lado de Jesus. Então, eles são os que são chamados de primeira. O que é
o que faz referência a essa primeira ressurreição no livro do Apocalipse. Essa primeira ressurreição refere-se aos herdeiros da terra, aqueles que são mansos e pacíficos e que herdarão a terra, como dizia Jesus. Eles estão aí. Apesar de tudo, eles se mantiveram fiéis em todos os tempos. Passaram pelas provas, passaram pelas expiações, passaram pelos testemunhos, encarnaram todas as vezes que se fizeram necessárias, trabalharam no mundo espiritual enquanto desencarnados, se prepararam, aprenderam a perdoar, aprenderam a se renovar e foram fiéis, estiveram com Jesus desde o primeiro tempo, porque ligaram seu coração, não que eram perfeitos e não cometiam erros, não, senão nem estariam neste mundo, mas ligaram seu coração com Jesus e por isso se mantiveram firmes nessa caminhada evolutiva. Então, a primeira ressurreição, que seria a vida em abundância, né, a vida verdadeira, refere-se a esses espíritos encarnados ou não que estiveram nessas condições morais. Por que primeira ressurreição? Porque esses são os que realmente vão permanecer na Terra. Passaram por todo esse período imenso de transição que começou lá com Jesus e está terminando agora, e conseguiram a sua ressurreição, quer dizer, se renovaram, ressurgiram para Deus, através da sua trajetória de evolução e de reforma íntima. Então, eles agora mantêm-se no planeta Terra. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esses outros mortos, a que se refere no texto também, nós podemos ligá-los ao tempo, ao período de 1000 anos em que os espíritos permaneceram presos na cruzada e depois começaram a reencarnar. Então, nesse período de 1000 anos, eles não reviveram. E também pode fazer referência a esse período em que, durante 1000 anos, mais ou menos, ou seja, durante um determinado período dessa trajetória, os espíritos ficaram muito renitentes, esses espíritos ou outros espíritos, né? Que não esses primeiros, os degolados, ficaram muito renitentes ao bem, aliás, ao mal, e não queriam fazer esse despertamento, mas que depois começaram a semear um pouco dessa renovação. Então, no final, o que João fala? E abriu-se outro livro que é o da vida. Então, nesse livro da vida, que são os registros espirituais, nós temos lá tudo marcado. Todos os registros, o livro, né, que a gente fala, entre aspas, significa os registros de tudo aquilo que nós trazemos na nossa trajetória de méritos e de deméritos, e que ficam gravados no nosso perispírito, na nossa consciência, que é onde também está gravada a lei divina, e onde nós nos tornamos livros abertos para que os outros vejam a nossa realidade, a nossa condição moral e espiritual. Então, diz que nesse livro da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, segundo as suas obras. Então, é aquilo, a cada um segundo suas obras, lei de ação e reação. Então, entre esses mortos que, apesar de tudo, promoveram depois o desejo da renovação e a tentativa e estão se abrindo para o bem, não necessariamente que já tenham conquistado um determinado nível evolutivo, mas estão se abrindo e desejam agora essa renovação, também podem permanecer na Terra. E aqueles que não, são aqueles que vão sofrer o que é chamado também no texto de segunda morte. O que é essa segunda morte? É a ida para outro mundo, o degredo espiritual desses mortos, né? Mortos para a vida verdadeira, para a vida espiritual na ligação com Deus e no seguimento com Jesus. Depois nós temos também o capítulo 21. O capítulo 21 nos fala sobre o surgimento da Nova Jerusalém. Se a gente parar para perceber, desde o capítulo 17 em diante, já é esse processo final mesmo da trajetória da renovação da Terra, e já está narrando o surgimento de uma nova humanidade, de uma nova era. Então, passou até aí o período da grande tribulação, com as 7 taças, as 7 pragas,
pragas, esse período final de desligamento do mal da terra. Do mal no sentido de falta de evolução, de ignorância moral, nunca um mal fantasioso que as pessoas atribuem ao diabo, ao Satanás, que a gente sabe, dentro da doutrina espírita, claro que isso são simbologias também que não existem, mas é o mal no sentido da ignorância moral, da falta de evolução moral. Então, do capítulo 17 em diante, já está narrando esse período de transição mesmo, essa última fase da transição. E no capítulo 21 surge a Nova Jerusalém. Então, ele fala sobre o novo céu e a nova terra. E João fala, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Por que fala de Jerusalém? Porque Jerusalém foi a terra prometida ao povo hebreu por Deus, Ela se tornou a terra prometida. E todo o centro, toda a fonte das atividades do povo hebreu e judeu nas suas religiões, nessa aliança com Deus. Então, por isso que ele usa essa simbologia de Jerusalém. Então, retomando, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha que interessante como João coloca as coisas, A esposa ataviada para o seu marido, adereçada. Então, Deus entregando essa nova Jerusalém, enfeitada, preparada, adornada, como uma esposa pronta para o seu marido. A esposa é quem? A humanidade. O marido é quem? Jesus. Jesus em que sentido? Jesus no sentido da vivência do Evangelho. Então, nesse momento da Nova Jerusalém, nós teremos uma vivência maior dos ensinamentos do Evangelho. Então, é o caminho de regeneração da humanidade em ligação com Deus. É claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, Isso não vai ser uma mudança assim, de estalar de dedos, porque aqueles que permanecerem acompanhando a Terra ainda trazem as suas mazelas íntimas, não são espíritos que se aperfeiçoaram e ficaram puros, são espíritos em regeneração, em recuperação, em reforma. Então, nós ainda vamos trazer muitas limitações, entraves, dificuldades, sentimentos a serem trabalhados, mas nós não vamos, é bom, Tô falando nós, eu tô incluindo a gente, tá? Nessa realidade, eu espero realmente que sim, Vamos ver, eu não sei não, se eu vou ver vocês por aqui ainda, ou se eu vou estar lá no outro mundo, eu espero que não, mas no sentido de que aqueles que permanecerem estarão não mais voltados ao mal, não desejando o mal, desejando a vingança e fazendo de tudo para se dar bem, apesar dos outros e acima dos outros. Esses sentimentos mais mesquinhos já não vão pertencer à nossa humanidade, mas as dificuldades ainda vão surgir, ainda vai ser um período em que a gente vai aprender a andar, Vai tentar se equilibrar. Então diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas, quer dizer, essa parte mais grossa, da nossa casca, já vai ter caído, e aqueles que não deixaram a casca para trás vão ter sido elevados para terem a sua trajetória, para terem o seu tempo também de aprendizado, de despertamento, e vão chegar no momento em que nós chegaremos, se estivermos lá, num momento em que agora a humanidade se encontra de renovação, de tempo de regeneração também, não é nada fatal, fatalista, que acabou para quem foi para lá, não, é mais uma etapa, é mais um processo que vem pela frente, e para quem permanece, é um processo que já fica para trás, e aí a humanidade já entra nesse processo de regeneração em que tudo aos poucos vai acontecendo de melhor. Então a gente vai lembrar que o próprio Haroldo, eu já comentei isso mais para trás no estudo também, que o próprio Haroldo fala que será um período de 1000 anos aí,
né? Em que nós iremos aos pouquinhos construindo, passando por esse mundo de regeneração, para que a Terra daqui a 1000 anos possa se dizer uma Terra regenerada. Aí aparece, João narra, que o anjo da 7ª taça o chama e diz para ele que quer lhe mostrar como é essa nova Jerusalém. Então, a nova Jerusalém é resplandecente, tem um grande muro ao seu redor. Esse muro tem 12 portas, 12 anjos, e nessas 12 portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Judá, né, que a gente já falou sobre elas também. O que significa isso? Esse número 12 representa essa conexão da descendência de Jacó, da descendência de Abrão, que é o grande patriarca, né, hebreu, e a descendência de Jacó e do próprio Mestre Jesus. Então, é essa ligação do povo com Deus, o povo que é fiel a Deus, né, como é colocado na Bíblia. Então, é só uma alegoria para mostrar que essa Santa Jerusalém, ou seja, a humanidade, ela vai estar cercada por essa ligação, pela busca dessa comunhão com Deus constante. Então, vai ser um novo período em que os templos não serão mais materiais. Eles serão íntimos. A vivência moral do Evangelho vai ser o que ligará o planeta, a humanidade, a Deus constantemente. Nesse período de regeneração, que eu já falei que levará mais ou menos 1000 anos para acontecer, né? E é um período em que vai continuar havendo um aprendizado, um burilamento, um amadurecimento, uma construção íntima, mas agora já num processo gradual de melhoramento e já desvinculado desses sentimentos menores e mais apegados, arraigados ao que não é bom. Então, apesar dos entraves e das dificuldades, o espírito vai buscar a Deus e não vai buscar mais os seus interesses apenas mundanos, tá? E aí diz assim: e não entrará nela, ou seja, na Santa Jerusalém, coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por aqui a gente percebe o quê? Os espíritos que permanecem são os que entraram em condições vibratórias, psíquicas, emocionais, espirituais, para terem essa trajetória de busca dessa conexão constante com Deus e vivência constante do Evangelho. Então, nada mais do que eram as tentações de antes vai afetar, porque quando o espírito conquista determinado estado evolutivo, determinado padrão mental, determinado padrão moral, ele não retrograda, aliás, né? Então, ele não vai sofrer mais esse tipo de influenciação. Mesmo na parte espiritual, a gente vê que não vai mais haver obsessão por conta de débitos do passado, de vingança, de expiação. Tudo isso já vai ter sido sanado. E aí chega a nova era, que é narrada no capítulo 22, onde João diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, a árvore da vida representa o crescimento espiritual e a colheita dos frutos semeados e amadurecidos, para que nós tenhamos direito à árvore da vida, porque é a partir do momento em que nós nos ligamos com Deus, em que nós buscamos o bem, que realmente nós começamos a viver. Todo o resto do passado, embora seja uma construção nossa, e foi o que nos compôs até agora, foram ilusões, né? Foram desvios. Agora, quando a gente conseguir finalmente entrar nessa conexão com o mundo maior, com a espiritualidade maior, com a verdade da vida espiritual, com o objetivo enobrecido da nossa existência, nós vamos realmente conseguir viver, ter a árvore da vida e fazê-la frutificar. Então, nós estaremos entrando pelas portas da cidade, quer dizer, nós conquistamos o direito de estar no mundo de regeneração e de nele vivenciar e nos tornarmos os bem-aventurados que herdaram
a Terra. Então é isso que o capítulo 22 nos traz como a nova era. E é bom a gente ver que dentro de toda essa trajetória, o final é de consolação. Lembram lá no começo que eu coloquei uma imagem que dizia que o Apocalipse nos traz mensagem de esperança? A esperança é essa. Não há desolação. Apesar de todo o sofrimento que nós cultivamos, que nós semeamos e que nós tivemos que colher, no final, aqueles que realmente se esforçarem e fizerem sua parte, estarão passando por tudo isso tranquilamente. Para a gente encerrar, eu quero só falar para vocês, fazer algumas citações da bibliografia espírita, para vocês verem, né, e não só espírita, da bíblica também, para vocês verem que a gente tem várias citações que se referem às profecias que foram também reforçadas pelo próprio João. Então, Zacarias diz assim: em toda a terra, 2/3 da humanidade perecerão. Nostradamus dizia que esse período iria acontecer quando o Sol ficasse completamente eclipsado. Emmanuel, isso nós já vimos, diz assim: exausto, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. No livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, que foi o autor do livro Francisco de Assis, diz assim: estamos no fechamento de ciclo evolutivo da humanidade. No Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, também há uma frase que diz: está iminente rigorosa seleção por parte da providência. No livro Harpas Eternas, o espírito Hilarion de Montenegro diz: o triunfo do Evangelho de Jesus seria a obra da Santa Aliança dos homens de boa vontade. Pietro Ubaldi nos fala quantas vozes espirituais se levantaram no processo, né, dessa renovação. E Emmanuel ainda complementa: reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras, falando sobre esse período da transição. Naquele dia enrolaremos o céu como se enrola um pergaminho. Nós encontramos essa profecia de Maomé no livro do Alcorão. Vem aí o Planeta Chupão, é uma brincadeira do Chico Xavier, a revista espírita, né, que se referia a esse momento de remanejamento espiritual. Muitos espíritos já estão impossibilitados de reencarnar na Terra, diz Dr. Bezerra de Menezes, e são chegados os tempos preditos da renovação da humanidade, nos fala Allan Kardec. Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo? Os tempos são chegados, nos diz o Divaldo Franco, né, no livro Moldando o Terceiro Milênio. Ainda no livro Sexo e Obsessão, do Divaldo, diz: caçar-lhes a outros ensejos, que somente serão recuperados em outras penosas situações em orbes inferiores. Então, aí Joana de Ângeles nos traz também esse alerta. Muitos estão partindo atualmente da Terra em tal estado de degradação que a direção sideral terá de classificá-los no além como exilados em potencial, dispensados de novos testes. Isso é trazido por Ramatiz, que é outro espírito também evoluído, no livro Mensagens do Astral. Eles serão reconhecidos principalmente pelo seu espírito de universalidade fraterna e de simpatia para com todos os esforços religiosos bem intencionados. Ramatiz nos fala também em relação aos espíritos eleitos, né, aqueles que estão realizando a trajetória com a Terra. Na realidade, os exilados da Terra serão aqueles que perderam os pelos, mas não evoluíram. Ramatiz é muito sábio nessas palavras. E para terminar, então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 40 a 43, e foram palavras ditas pelo próprio Mestre Jesus. Então é isso, esse é o estudo do livro Apocalipse, que nos traz muito conhecimento, e agora é lógico, né, que existem muitas complementações e novos estudos a serem feitos, aprofundados, porque é muito rica a gama de informações trazidas. A doutrina espírita nos esclarece muito sobre essas questões, e o Haroldo também
nos traz muitas informações preciosas, e por isso eu vou indicar uma palestra deles depois pelo nosso grupo, e aí é isso, que nós sejamos os herdeiros do futuro aqui na Terra, esse futuro tão presente que já faz parte desta nossa era, e que nós possamos fazer o nosso mundo ser melhor. Eu agradeço pelo acompanhamento de todos, e hoje nós encerramos o livro do Apocalipse. Desejo a todos uma boa noite e bom descanso.